vida, sobre teu coração, as suas ansiedades, as suas preocupações, os seus problemas. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora que você seja cheio do Espírito Santo, cheia da paz que é Cristo. Não é um estado de espírito, mas é a presença de Jesus sobre a sua vida. Em nome do Senhor, eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Mas também quero compartilhar contigo a respeito daquilo que Deus pensa e daquilo que Deus quer. Olhando para as Escrituras, nós podemos perceber, ver e ter revelação da parte de Deus o que Ele quer. Deus tem vontade, e a vontade de Deus é eterna, é boa, é perfeita, é agradável. E Deus tem uma vontade. A palavra do Senhor diz em Efésios, no capítulo 2, verso 19, que eu já não sou estrangeiro nem peregrino, mas eu sou concidadão dos santos e membro da família de Deus. No capítulo 3, no mesmo Efésios, no verso 15, fala que toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Em Romanos, no capítulo 8, verso 29, diz que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus é de ter uma família. Deus sempre pensou em ter filhos. A Bíblia fala que sem Jesus nada do que foi feito se fez. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O Senhor Jesus é um modelo de Deus. O Senhor Jesus é aquilo que é a essência do projeto eterno do Deus Todo-Poderoso. Deus pensa em ter uma família, e uma família grande, de muitos filhos. Em Hebreus fala, conduzindo muitos filhos à glória. Deus tem um propósito e quer realizar o seu propósito. Mas o homem saiu fora do projeto. O homem caiu, o homem saiu do projeto de Deus. Em Romanos, no capítulo 3, do verso 9 ao 12, diz assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha a palavra do Senhor no verso 12, o que diz. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. A uma o quê? O homem se tornou inútil. A uma vontade, a um propósito, a um projeto, o homem se tornou inútil. O homem não serve mais para nada. Eu louvo ao Senhor, porque o seu propósito é eterno. E a Bíblia relata aqui que nós nos tornamos inútil. Isso, inútil. Foi assim que ficamos depois do pecado. Ficamos inúteis para o projeto de Deus. Ficamos inúteis para o propósito de Deus. Deus criou o homem para o seu propósito. Deus criou o homem conforme Ele planejou e conforme Ele estabeleceu e conforme Ele quer. Ele criou homem e mulher e criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Homem e mulher os criou. Que maravilha! Ou melhor, era para ser uma maravilha. Era para ser algo tremendo, uma família vivendo no contexto de alegria, de paz, de renovo, de vida. Mas o homem caiu, o homem saiu, o homem pecou. E porque pecou, ele caiu, ele saiu fora do projeto do Senhor. O homem não continuou com o Senhor porque pecou.
O pecado tirou o homem do projeto de Deus. O pecado tirou você, tirou nós do projeto de Deus. E é o que vamos falar. Que o homem caiu, mas como voltar para lá? Porque não é uma questão de ir para o céu ou ir para o inferno, mas é ou eu sou restaurado ao projeto de Deus ou estou fora do projeto de Deus. O céu não é o meu destino, o céu é o meu lugar, o lugar onde eu fui criado e o lugar para onde eu estou voltando. E o Senhor providenciou para nós uma maneira de voltarmos ao projeto de Deus, que se chama salvação. Hebreus fala que nós não podemos negligenciar tão grande salvação, essa abrangente salvação. E salvar, meus queridos e queridas, fala do retorno ao projeto de Deus. Salvar fala em voltar a viver como Deus quer, viver o seu propósito. Não é apenas ir para o céu, mas é viver como Deus quer. Salvar é voltar a viver a vida eterna. Salvar é voltar a viver o que Deus planejou e o que Deus pensa. E assim o Pai envia Jesus e através de Jesus ele faz uma tremenda obra. Ele providencia para mim e para você o nosso retorno. E sabe aonde que começa? Em João no capítulo 10, verso 9, Jesus diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Então quem entra pela porta é salvo. Salvo para quê? Para ir para o céu. Salvo para quê? Por esta porta somos restaurados ao projeto de Deus. Por isso que Jesus disse, é necessário nascer de novo. É necessário que você nasça de novo. Quem é que nasce? Quando é que uma pessoa nasce? Nasce para fazer parte daquela família. E eu também nasci para viver e para ser parte da família de Deus, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. E o que significa essa porta? Quando o Espírito Santo desce e os irmãos ficam cheios do Espírito Santo, embriagados, e Pedro começa a falar sobre a vida e sobre a obra de Jesus, esse Jesus que andou por toda parte, que fez o bem, que curou os oprimidos do diabo, esse Jesus que em vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o ressuscitou porque não era possível que ele fosse retido por ela e ele rompeu os grilhões da morte. Jesus ressuscitou, aleluia. Pedro relata esses fatos, ou melhor, relata a vida e a obra de Jesus. E quando chega ali no verso 37 do capítulo 2 de Atos, no capítulo 37 e 38, a Bíblia diz que aquelas pessoas ficaram compungidas, foram tocadas pelo Espírito Santo, pela vida de Jesus, e perguntaram a Pedro e aos demais: o que faremos? E Pedro responde: o quê? Entrem pela porta, entrem pela porta do reino, a porta do reino está disponível para ti. Como é que eu entro? Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Será que alguém consegue ser restaurado ao propósito de Deus sem entrar por essa porta? O homem saiu do propósito de Deus. Que pecado o homem cometeu ao sair do projeto de Deus e Deus providenciar essa porta para que ele volte? O homem saiu, mas que pecado o homem cometeu? Em Gênesis 2,16, Deus não dá uma sugestão ao homem, Deus dá uma ordem para o homem: não coma. Você tem liberdade sobre tudo, mas desta árvore não coma, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E será que Deus dá ordem para alguém? Será que Deus tem capacidade de dar ordem para alguém? Deus faz o jardim, cria todas as coisas e dá uma ordem: desta aqui, filho, não coma, não coma.
Você poderia perguntar, por que Deus colocou esta árvore ali? Né? Diante de várias árvores, por que Deus coloca esta árvore? Esta árvore é o ponto de dependência a Deus. Comer o fruto desta árvore significa viver independente de Deus, fazendo o que eu quero, da forma como eu quero e da forma como eu penso. E esta árvore ainda existe e muitos se lambuzam dela ainda, até pessoas que se dizem filhos de Deus, que se dizem que creem em Jesus e que vivem para Jesus, e que são de Jesus. Quem é que decide o certo e errado? Sua vida. Quem é que decide o certo e errado da vida de todos os homens? O princípio desta árvore era dependência se eu não comesse, ou independência se eu comesse. E a serpente entra em cena para poder desviar o homem da dependência de Deus. Quem é a serpente? Ela diz que garante, né, para o homem: não, você não vai morrer, você não vai morrer. E sugere, você de repente vai ficar mais esperto, você vai começar a enxergar as coisas melhor, mais ampla. Por que você vai continuar a ser homem se você pode ser Deus? Queridos, isso não é uma historinha. Isso fala da minha queda, da sua queda, da queda de todos os seres humanos. Sim, da queda do homem. Isso fala de quando o homem foi expulso da presença de Deus, porque não acreditou em Deus e agiu independente e desobedeceu a Deus. Saiu porque quis ser Deus. E agora, para voltar, você precisa desistir de ser Deus. Por isso que nós falamos da porta. Por isso que Pedro fala de Jesus, porque Jesus diz assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus, quando esteve na terra, demonstrou que nós podemos viver uma vida totalmente dependente do Pai. Jesus nos ensina o que é ser família, o que é ser filho, o que é submissão e dependência. Na grande comissão, em Mateus 28, quando Jesus fala: todo poder me foi dado no céu e na terra, e agora vão e façam discípulos, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos falar do arrependimento. O arrependimento resolve meu problema com o Pai, sabia? Pois o ser humano, ele quer decidir, ele quer governar a sua vida da sua própria maneira. Eu faço minha vontade, eu faço o que eu quero, eu posso governar a mim mesmo. E esse foi o vírus desgraçado implantado em todo o homem. E a Bíblia diz que isso foi uma afronta contra Deus, o Pai. Esse pecado atingiu diretamente o Pai. E isso foi uma afronta contra Deus. Você já acertou os seus ponteiros com Deus, com o Pai? Não adianta você: aceitei Jesus, agora sou de Jesus, agora eu frequento a igreja tal, eu sou da igreja tal, eu faço parte da igreja tal, não falta uma reunião, não falta uma célula, não falta uma reunião, até prego para as pessoas na rua, faço um monte de coisa, mas Deus te pergunta agora, Jesus te pergunta: você já acertou seus ponteiros com o Pai? Romanos no capítulo 5, eu quero abrir para vocês. Romanos no capítulo 5. No verso 10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quando se fala em reconciliação, fala do quê? Havia uma inimizade, nós éramos inimigos de Deus, e por meio de Jesus nós fomos reconciliados. O que é reconciliação? É fazer as pazes. Fomos reconciliados. Jesus veio para que eu faça as pazes com Deus, o Pai. Fazer a paz entre inimigos é a reconciliação. Quem errou? Abra tua Bíblia em Atos, no capítulo 20, no verso 20 e 21. Diz assim: e jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que tremendo! O arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto fala que o homem era inimigo, fala do homem como inimigo, pecador, desobediente. 7 vezes, se você ler do verso 8 até o 21, 7 vezes você vai encontrar a palavra ofensa. O homem quis ocupar o lugar de Deus, e ofensa significa injúria, ultraje, insulto, afronta grave, lesão, violação de um direito, dano, desconsideração, desrespeito. Deus fala na sua palavra que o homem foi independente, e ao ser independente ele ofendeu a Deus, se tornou inimigo de Deus. Por que fala 7 vezes que o homem ofendeu? Porque o pecado em que nós cometemos é grave. Pior pecado na vida do homem, a independência de Deus. E Atos 20 e 21 fala que nós precisamos nos arrepender para com Deus e termos fé em Jesus. Aqui, ó, nos arrependemos com Deus, a fé em Jesus por meio do Espírito Santo. Para voltar ao propósito de Deus, para voltar a fazer parte da família de Deus, eu preciso acertar os meus ponteiros com o Pai. Por isso que Jesus disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus nos leva de volta ao relacionamento, à amizade, à reconciliação com o Pai. Isso requer de nós arrependimento. Isso quer de nós o batismo nas águas. Isso quer de nós receber o dom do Espírito Santo, que é a capacitação de Deus para podermos ser um com Deus. Nós temos que resolver o nosso problema com o Pai. Chega de justificativas. O Senhor mostra que muita gente está tentando caminhar com base na fé em Jesus, sem resolver com Deus. Muitos querem caminhar com fé em Jesus. Eu amo Jesus, Jesus é isso, e está certo, nós temos que amar mesmo. Jesus é tudo na nossa vida, sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Senhor de todas as coisas, mas Jesus nos leva a nos reconciliar com o Pai. O Espírito me convence do pecado, da justiça e do juízo, me leva a ser semelhante a Jesus, porque somente a semelhança de Cristo me faz submeter ao Deus eterno e poderoso. O Senhor quer que eu caminhe em unidade com Ele. Não adianta eu ter a base na fé em Jesus sem resolver os meus ponteiros com Deus, fazendo o que quer, só tem título de discípulo, título de evangélico, título de crente, título disso e daquilo, mas continuam fazendo o que quer, do jeito que quer, independente da vontade de Deus, achando que estão corretos, porque carrego a Bíblia, porque frequento uma reunião, porque prego, porque isso.
Não, o Senhor quer que façamos a sua vontade. Lembra quando Jesus disse assim: algumas pessoas chegaram, Jesus, sua mãe, seus irmãos estão ali fora. E Jesus diz o quê? Minha mãe, meus irmãos, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O diabo sempre vai trabalhar exaltando o seu eu, querido, te mostrando, transformando até em anjo de luz e te mostrando e exaltando o seu eu. Você precisa disso, você depende disso, você é isso. E Jesus vem atrás estragando tudo, dizendo: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Alabaxerebanás. Lembra quando Pedro revela ali que Jesus pergunta: quem tu és? E Pedro diz: tu és o Filho de Deus. E logo depois Jesus fala: vou ter que morrer, padecer. E ele vem dizendo: não, Jesus, tem pena de ti, vai doer, não. E Jesus diz o que para ele? Arreda-te, Satanás, porque tu não pensa nas coisas do alto, mas nas coisas que tem aqui na terra. O diabo também tentou Jesus, propondo coisas para ajudar Jesus. Lembram? Come, você é filho de Deus, você precisa comer, pode comer. Você acha que Deus não vai querer que você coma? Tentando induzir Jesus a ser independente de Deus, tentando levar Jesus a mandar ou a fazer a sua própria vontade. O diabo sempre vai trabalhar exaltando o eu, e Jesus vem sempre estragando, dizendo: negue-se a si mesmo. E Jesus manda te dizer agora, filho, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga Jesus. Aquele, pois, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo do Senhor Jesus. Jesus nos capacita a resolver o nosso problema com o Pai. Tem gente que até entram pela porta, né? Mas pede licença para o Pai. É como se o Pai estivesse aqui: com licença, Pai, agora sou eu. Aí sou eu, Jesus e o Espírito Santo. E o governo e a autoridade está sobre mim. Eu ordeno, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Espírito Santo faz isso. Já está batizado, tudo, mas ainda comanda, ainda é o rei da sua própria vida. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Você já acertou os seus ponteiros com o Pai? Não deixe para acertar. Às vezes, quando as coisas se apertam, aí chama o governo. Mas, queridos, pense bem na vida em que você está levando. Pense bem se ainda você está insistindo em viver assim. Pense bem. Atos 3, 19. A palavra do Senhor, ela é muito tremenda e ela vem revelando o coração de Deus, aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus quer. E no verso 19 ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Nós temos visto um evangelho tão barato, onde o pecado se comete e se ajeita através de uma justificativa. Não, é que você não conhece minha esposa. Não, é que você não conhece o meu marido. Não, é que você não conhece meu pai e minha mãe. Você não sabe. E sempre há uma justificativa. Aconteceu uma coisinha na vida daqueles que entraram pela porta. Uma coisa muito tremenda. A Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados. Cancelado. Sabe o que é cancelado? Não produz mais pecado. Se produzia, agora não produz mais. O arrependimento para a produção de pecado. Na palavra não tem um texto dizendo para nós que devemos pecar, mas muitos condenando o pecado. Os que justificam o pecado são independentes, pois ainda não se arrependeram, ainda não chegaram em arrepender para que seja cancelado a produção de pecado.
E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Muitos estão justificando o pecado, mas Jesus veio para destruir o poder do pecado sobre a sua vida. Você pode ser tentado, sim, você pode ser provado, sim, mas o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Aleluia! Muitos estão justificando o pecado, porque sabe por quê? Porque querem continuar a fazer as suas próprias vontades. Você crê que a produção de pecado parou? Ou você tem que ainda justificar o pecado? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Poder não deixa dúvidas. O poder nos leva a viver esse Evangelho. O Senhor Deus, como autoridade, vem e ordena tudo. Quando nós somos discípulos, nós precisamos compreender que para retornar para o reino de Deus, para o Pai, para retornar ao seu propósito, precisamos nos acertar com Deus. Semelhante a Jesus não é um slogan, né? Que nós falamos, que temos que ser semelhantes a Jesus. Temos que ser semelhantes a Jesus nesta geração, porque Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, 29. Em algumas igrejas do Apocalipse, como a de Sardes, em Apocalipse 3, a palavra diz que poucas pessoas que não se sujaram. Poucas pessoas não se sujaram. Sem santidade, estamos fora. Em Mateus 7, 21, diz assim que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino. Nem todos aqueles, expulsei demônio, eu falei isso, eu fiz aquilo, curou o enfermo, fiz isso, fez aquilo. Deus está dizendo, nem todos que dizem, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Nós temos um padrão de santidade. Nós temos um padrão de santidade. E o padrão de santidade é Cristo Jesus. Aleluia. Quem não resolveu com o Pai, pode ser hoje. Se você ainda não resolveu o teu problema com Deus, com o Pai, você pode resolver hoje. Ele está à disposição. Jesus é o caminho que me leva de volta ao Pai. Por que um filho não obedece aos pais? Porque há tanta intriga entre um casamento. Por quê? Satanás às vezes diz para o filho, você pode mandar em você. Eu garanto que você será feliz. Não, você pode mandar. Seu pai e sua mãe são velhos, são caretas, são quadrados. Você pode ocupar o lugar do seu pai. O casal se desestabiliza, né? A mulher, eu vou fazer o que eu quero, olha, eu mando. O diabo abriu a porta para a mulher se sentir realizada. E muitas mulheres se sentem realizadas fazendo o que quer, independente da vontade de Deus, querendo ser mandonas, destruindo os princípios da palavra do Senhor. Maridos, alguns maridos frouxos, que não exercem a função da casa, que não são cabeças da casa, mas que recebem sugestões de Satanás. Faça o que você quer. Olha, vai. Não, você não precisa exercer, a tua mulher já está exercendo, aí ela ganha mais, ela já está exercendo. Não precisa. E sugestões e assim por diante, do empregado com o patrão, do patrão com o empregado, do professor, e assim por diante. Há uma violação terrível na terra aos princípios de Deus. Sabe por quê? Porque o homem se tornou inimigo da autoridade máxima do universo. O homem não quer respeitar. O homem não quer se sujeitar à palavra de Deus. Eu não tenho que fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que Deus quer e o que Deus manda. Ele está restaurando a nossa vida. Ele está restaurando o nosso coração. Ele está restaurando os princípios de obediência e fé que temos nele. Em Atos 17, 30,
A palavra do Senhor diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Deus quer que você se arrependa, não do que eu fiz comigo. Tem gente que quer se arrepender, porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso. Nós afrontamos a Deus, nós apontamos para Deus e dizemos: eu vou governar, eu sei, eu sou dono do meu nariz, eu faço do jeito que eu quero. O Senhor te notifica, se arrependa com Ele, se arrependa com Ele. Deus te chama para a responsabilidade. Deus chega a dizer em Ezequiel 36, 27, chamando a responsabilidade para Ele: eu farei. Mas se não acontece as coisas, será que Deus realmente está fazendo? Ou somos nós que estamos fazendo? Ou será que você não tomou o lugar de Deus na sua vida? Deus tem um lugar na tua vida e sabe qual é? O governo, a autoridade máxima. Deus tem um lugar na tua vida, Ele manda, Ele comanda. Deus não quer te transformar num robô, Deus não quer te transformar num boneco. Deus te criou com personalidade, mas Deus quer governar a sua vida, sua mente, seu coração, suas decisões. Deus quer governar. Por isso que a palavra do Senhor diz em João 1,12, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em Jesus. Se você crê em Jesus, Jesus te leva a se arrepender da sua independência. Você afrontou o Pai, você quis o trono de Deus. O diabo lançou isso no teu coração e você ainda insiste em viver independente de Deus, fazendo a tua vontade, do jeito que você quer e do jeito que você pensa. O Senhor te chama nessa hora a se arrepender para com Ele. Se arrependa para com Deus, entregue sua vida a Jesus. Não é normal, queridos, viver uma vida de justificativa, de pecado diante do Senhor. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que entra por mim será salvo. Olha o que Jesus diz: entrará e sairá. Aquele que entra por mim será salvo. Deus lhe deu todo o poder, viu, querido, para que você seja filho de Deus, né? Mas até quando ainda vamos governar as nossas vidas? Isso é injusto, querido. É injusto você querer governar a tua vida. Isso é um traje, isso é uma afronta, isso é uma ofensa. Adão e Eva podem até ter pensado, né, queridos? Que mal tem eu comer esse fruto? Que mal tem um fruto agradável aos olhos, desejável? Que mal tem? Eu sou filho de Deus, você acha que eu não posso? Que mal tem eu comer esse frutinho, né? Mas Deus disse: não coma. Deus deu uma ordem: não coma. E Deus nos deu esta ordem e nós nos perdemos. Se arrependa com o Senhor. De repente você ainda está se lambuzando com esse fruto da independência, fazendo do jeito que você quer, do jeito que você pensa, do jeito que você acha que tem que ser, achando que tu é dono do teu nariz. Nu nós viemos e nu nós retornaremos. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor te chama para ser filho, não apenas membro de uma congregação. O Senhor te chama para ser filho de Deus, não para ser parte de uma igreja evangélica, mas para fazer parte da família de Deus. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Busque em primeiro lugar o reino. Sabe o que é reino? O governo, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus te gerou, Deus te criou para que você se torne filho dele, para que você seja totalmente governado por ele.
E eu quero orar por você. Senhor, se esse coração foi tocado agora, compungido o coração, tocado pela sua palavra, Jesus, que ele seja transformado agora em se arrepender. Conduza ele, Senhor Jesus. Conduza ela, Senhor Jesus, aos braços do Pai, ao arrependimento para com o Pai, o arrependimento da sua independência, Senhor, o arrependimento de continuar fazendo do jeito que pensa e do jeito que acha. Conduza, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça do Senhor sobre a tua vida. Eu te amo, meu irmão, e que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida.